Os ataques contra a democracia e as nossas instituições não vêm de agora. São a consequência direta das falas beligerantes, mentirosas, irresponsáveis e criminosas do próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de lideranças ligadas a ele. Em 6 de fevereiro de 2014, durante os protestos no Rio de Janeiro, houve a morte de um jornalista, Santiago de Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes. Foi atingido por um rojão na cabeça quando cobriu a manifestação da esquerda. O responsável identificado, Caio Silva de Souza, foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos, para ser cumprida, pasmem senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio, numa depredação contra a Praça dos Três Poderes. Estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, quem assassinou alguém, 4 anos em liberdade. Em 24 de maio de 2017, os movimentos sociais e centrais sindicais executaram o, abre aspas, Ocupa Brasília, fecha aspas, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo de Michel Temer. Sendo que esse grupo depredou e incendiou parte dos edifícios dos ministérios. O Ministério da Agricultura, sempre ele, foi parcialmente incendiado e imagens mostram focos de fogo em andares do edifício e intensa fumaça. A fachada também foi danificada. O Ministério do Planejamento, o edifício também sofreu depredação, manifestantes quebraram vidraças e invadiram o local. Houve registro de vandalismo interno no Ministério da Fazenda e da Cultura. Ministério de Minas e Energia, Turismo. O STF não assumiu a investigação desse caso. Ou processou ninguém. As notícias apontam que houve a detenção de apenas 8 pessoas. E não há notícias de nenhuma condenação decorrente desse caso. Fecho o pano de forma rápida. Eu não vou falar das invasões na Alesp, em outras assembleias legislativas, depredações em prédios públicos por todo o país, sempre feitas de forma violenta pelos black blockers, por movimentos sem terra e outros componentes sociais de esquerda. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa de prospecção sobre o que se denomina hoje de discurso do ódio, como método. Nós ouvimos há pouco aqui um discurso político, por isso mesmo legítimo, de um representante nesse Senado da República, que coloca o seu posicionamento de uma forma unilateral. Nos anos 2000, o então deputado federal José Disseu afirmou que, abre aspas, era preciso bater nos tucanos nas ruas e nas urnas, fecha aspas. Um dia depois, 3 ou 4 dias, houve uma agressão física ao então governador de São Paulo, Mário Covas, que inclusive estava com câncer, estava doente de câncer, anos 2000. Em 6 de junho de 2006, cerca de 500 manifestantes do Movimento de Libertação das Sem Terra invadiram e depredaram a Câmara dos Deputados. 35 pessoas feridas, a maioria funcionários da Câmara. Policiais legislativos. Um dos casos mais graves foi um operador de logística do Departamento da Polícia Legislativa que sofreu um traumatismo craniano e necessitou de internação na UTI. Naquela época, não era terrorismo, era um ato político. E o STF, pasmem, não assumiu a investigação desse grave atentado contra a democracia. Em setembro de 2010, Lula afirmou durante a campanha presidencial de Dilma que, abre aspas, era preciso extirpar da vida pública um partido político, os democratas, fecha aspas. Extirpar, senhores. Em 17 de junho de 2013, cerca de 10 mil manifestantes participaram de protestos em Brasília. Durante a manifestação, uma parte significativa desse grupo conseguiu acessar a marquise do Congresso Nacional, ocupou a cúpula do prédio, e ainda em junho, durante as manifestações contra a Copa do Mundo e o transporte público,
houve depredação em prédios públicos e ataques ao Congresso, incluindo incêndio de parte do Ministério da Agricultura. Os Ministérios da Fazenda e da Cultura sofreram vandalismo, inclusive vidros quebrados e pichações. O Palácio do Planalto também sofreu pichações e depredações. O STF não cuidou desse caso, nem tampouco foram denominados terroristas que queriam fazer a supressão violenta do Estado de Direito. Em 6 de fevereiro de 2014, durante os protestos no Rio de Janeiro, houve a morte de um jornalista, Santiago de Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes, foi atingido por um rojão na cabeça quando cobriu a manifestação da esquerda. O responsável identificado, Caio Silva de Souza, foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte, recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos, para ser cumprida, pasmem senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio, numa depredação contra a Praça dos Três Poderes. Estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, quem assassinou alguém, 4 anos em liberdade. Em 24 de maio de 2017, os movimentos sociais e centrais sindicais executaram o, abre aspas, Ocupa Brasília, fecha aspas, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo de Michel Temer. Sendo que esse grupo depredou e incendiou parte dos edifícios dos ministérios. O Ministério da Agricultura, sempre ele, foi parcialmente incendiado e imagens mostram focos de fogo em andares do edifício e intensa fumaça. A fachada também foi danificada. O Ministério do Planejamento, o edifício também sofreu depredação, manifestantes quebraram vidraças e invadiram o local. Houve registro de vandalismo interno no Ministério da Fazenda e da Cultura. Ministério de Minas e Energia, Turismo. O STF não assumiu a investigação desse caso, ou processou ninguém. As notícias apontam que houve a detenção de apenas 8 pessoas e não há notícias de nenhuma condenação decorrente desse caso. Fecho o pano de forma rápida. Eu não vou falar das invasões na Alesp, em outras assembleias legislativas, depredações em prédios públicos por todo o país, sempre feitas de forma violenta pelos black blockers, por movimentos sem terra e outros componentes sociais de esquerda.